Bom dia, povo abençoado de Deus. Eu levantei aqui 3 horas da manhã, sem sono, pra cá pra sala, um pouco gripado. E me deu uma vontade de anotar algumas coisas que Deus tá trazendo no meu coração. Tá até anotando aqui, ó. Anotando aqui um negócio muito bacana. Eu vejo Deus me levantando de madrugada assim porque Ele quer me dizer algo. Aqui que Ele disse aqui, Ele disse o seguinte: campeão que é campeão se humilha. Quem quer ser um campeão se humilha, tem que se humilhar. Não tem como ser grande se não se humilhar. A gente tem que se humilhar. Ali trouxe um texto para mim aqui na Bíblia, lá em Mateus 23, 11 e 12, diz assim: o maior entre vós deve ser servo, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então o próprio Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que se humilha vai ser grande. Aquele que se humilha vai ter força, vai ter coragem. Aquele que se humilha vai vencer, porque na humilhação que a gente vira um vencedor, certo? Aí eu anotei mais algumas coisinhas aqui, ó, bem legal, ó. Esse é o segredo para se humilhar diante de Deus. Não é se humilhar diante das pessoas, é se humilhar para Deus. Você está passando situação complicada, difícil, se humilhe para Deus, que Ele vai te dar um direcionamento, tá bom? Não é você ser humilhado lá por uma pessoa lá, não aceite isso não. A pessoa se humilhar, não aceite não. Mas você tem que se humilhar para Deus, tá bom? Quando você se humilha para Deus, você começa a destravar a tua mente e entender que é nessa humilhação que você vai ser um campeão em qualquer coisa, tanto no profissional como no casamento, na tua vida espiritual. A gente se humilha a Deus, a gente começa a crescer, porque Ele começa a exaltar a gente, beleza? Aí eu anotei alguns exemplos aqui que diz assim, ó: quando você obedece os mandamentos de Deus, você está se humilhando, e isso é bom. Quando você diz não para o pecado, não para a corrupção, não para o adultério, não para a fornicação e tudo aquilo que te afasta de Deus, quando você diz não, você está se humilhando. Aí Deus ama isso, quando a gente diz não para as coisas erradas, tá bom? Não para mentira, não para enganação, a falsidade. Começa a dizer não para essas coisas, que você vai começar a observar que você vai ficar grande diante disso, tá bom? Isso é muito importante. Eu creio que Deus me acordou 3 horas da manhã para poder dizer isso. Sem se humilhar não tem como crescer. Tem que se humilhar, tá bom? Tem que se humilhar. Olha, eu não tenho mais aqui, ó. A prosperidade tem tudo a ver com a humilhação, olha só. Você quer ser próspero no teu casamento? Tem que se humilhar. Às vezes, a humilhação, ela requer algo mais a fundo, mais profundo. Por exemplo, às vezes você tem que se humilhar para sua esposa, entendeu? Ah, mas eu vou me humilhar com um ser humano? Não. Quando eu falo de humilhação, eu estou falando assim de dedicação, né? Às vezes a gente deixa de fazer algo para nós, para poder fazer algo para nossa esposa, para nossos filhos, para nossa família, entendeu? Posso dar um exemplo. Eu queria ir para Minas Gerais, vamos Minas Gerais. Só que minha esposa e minhas filhas querem ir para Fortaleza, nesse feriado. Aí, quem teve que se humilhar? Eu me humilhei. Né? Não, então vamos para Fortaleza, não tem problema não. Ah, na próxima nós vamos para Minas Gerais. Então combinado, fechou. Então você acaba se humilhando dentro desses detalhes, sem precisar dizer que está se humilhando com uma pessoa. Não, para poder consertar algo, entendeu? Alinhar algo, melhor dizendo, alinhar algo para você dentro da sua família.
Então tem vários estágios de humilhação, certo? Então às vezes você vai, quando você pega um livro para estudar, você está se humilhando, você está tirando aquele tempo para poder ganhar mais conhecimento. Esse tempo que você poderia fazer outra coisa, você está se assujeitando aquilo para poder ganhar. Então é uma forma de humilhação também, entendeu? Então a prosperidade ela tem tudo a ver com a humilhação. Se dedicar em algo é uma forma de humilhação. A cada momento dedicado, você se humilha, olha só. A cada momento que você está se dedicando, você está se humilhando, certo? Porque você está dedicando aquilo no seu tempo. Então, quando você está se humilhando pro seu tempo, então você está se dedicando àquilo dali, para poder surgir efeito em outras pessoas. Porque tudo que a gente aprende, ela não pode ficar só para nós, ela tem que fazer efeito nas outras pessoas. E é isso também é uma forma de humilhação, quando você aprende e você transmite e você está se humilhando porque você está doando o seu tempo para aquelas pessoas que estão precisando, certo? Ó, por exemplo, agora eu estou aqui fazendo esse vídeo, anotando essas coisas e me dedicando esse tempo que eu poderia estar dormindo, né? Mas como Deus me chamou, eu estou sem sono, eu estou me humilhando em dedicação ao tempo para vocês que estão escutando essa mensagem. A cada momento dedicado você se humilha, acabei de dizer. Você se humilha ao tempo dedicado, você se humilha aos momentos não dedicados, né? Tem momentos que não são tão dedicados, mas você acaba se humilhando, né? Momentos que você poderia estar com sua família ou alguns amigos. Aí você diz não para aquele momento porque você está se dedicando a uma outra coisa, né? Então você acaba se humilhando para esses momentos não dedicados. Você queria estar lá, mas você não pode porque você tem um compromisso com você e tem um compromisso de aprender mais porque você quer que as outras pessoas venham reconhecer esses ensinamentos que Deus dá. Então você está se humilhando. A humilhação ela faz parte do jogo da vida. A humilhação ela faz parte do jogo. Tem coisas que a gente tem que se humilhar mesmo, né? Tem coisas que a gente tem que se humilhar para poder vencer. Por exemplo, eu sou vendedor. Eu trabalho com venda de veículos, eu vendo consórcio, eu vendo seguro de veículo, eu vendo várias coisas de veículos, né? E às vezes a gente tem que se humilhar muito para o cliente para poder comprar, né? Mas se aí quando a gente se humilha de forma profissional, de forma dedicada naquele produto, convencer o cliente a ele entender que aquele produto é bom para ele, que vai servir para ele, e você acaba ali se sujeitando, se humilhando. E é uma forma de humilhação, porque quando você consegue vender, quando você consegue concluir a venda, quando eu consigo fechar o negócio, eu entendi que aquela humilhação, ela foi boa para mim. Porque através daquela humilhação, eu ganhei dinheiro, através daquela humilhação, eu ganhei uma amizade, que a maioria dos meus clientes acabam virando meus amigos. Eu tento fazer isso, porque é muito importante, porque através deles, eles vão trazer outros clientes. Então, essa humilhação, ela traz muitos frutos, né? Ela traz muitos frutos. Então, por isso que é importante você se humilhar, certo? A gente tem que se humilhar quando um senhor mais velho fala, a gente fica calado, a gente está se humilhando. Por quê? Porque a gente está ali para aprender. Às vezes até um mais novo, que você sabe que ele tem mais um conhecimento, você para de falar e deixar e escuta, né? Você está se humilhando naquele momento ali para poder aprender um pouco mais. Então é isso, amados. Eu quero dizer para vocês boa noite, ou melhor dizer, bom dia, né? Bom dia. É impressionante que, por mais que eu esteja
Eu tô gripado mesmo, gripado. Minha garganta tá um pouco, toda hora eu tô bebendo água. Então, mas eu quero dizer pra vocês que como foi bom eu me humilhar nesse momento agora aqui pra mandar essa mensagem pra vocês, tá bom? Me segue lá, Flávio FM Silva, tá bom? Segue lá, tem vários vídeos legais. Tem muita ministração em relação a como lidar nos momentos difíceis. Falo isso como experiência. Eu, desde os meus 17 anos, que eu empreendo, que eu vendo. Então eu já apanhei muito, já sofri muito aí nesse mercado do comércio. E a gente vai aprendendo. E Deus falou comigo que eu preciso passar essas experiências para vocês. E na minha vida espiritual, na minha vida mundana também, do passado, isso tudo serve para hoje. Eu, como homem de Deus, trazer esses exemplos para que a gente possa vir alcançar mais pessoas e incentivar pessoas também a contar as histórias dela. É isso que eu quero. É isso que Deus está mexendo no meu coração. E eu quero compartilhar todos esses momentos para vocês, tá bom? Em breve vai ter outros vídeos. Segue lá, Flávio FM Silva. Flávio FM Silva, tudo junto, tá bom? Conhecido como Flávio FM. Vou pesquisar lá, você vai me seguir, vai ver muitos vídeos legais, tá bom? Tenha um bom dia, um ótimo sábado a vocês e que Deus possa cada vez mais te abençoar, tá bom? Mas antes eu vou fazer uma oração com vocês. Senhor, graças eu te dou porque Tu és bom e porque o Senhor me levantou nesse horário para poder falar tudo isso aqui, anotar. E é tão bom, tão maravilhoso ser inspirado pelo Teu Espírito e saber que as pessoas vão escutar esse vídeo e elas vão tomar uma decisão na vida delas. E isso eu posso abençoar cada uma delas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, derrama o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, de cada um, Senhor. E que cada um possa vir entender que quando a gente se humilha, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos engrandece. Então, quando a gente se humilha para o Senhor faz com que a gente venha a ser grande diante dos homens, meu Pai. Para que a gente possa vir cada vez mais servir. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Amém. E um grande abraço.